A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. Para entender Old Green Eyes, precisamos voltar ao ano de 1863, ao auge da Guerra Civil Americana. Nos dias 19 e 20 de setembro, o Parque Militar Nacional de Chickamauga e Chattanooga, no noroeste da Geórgia, foi palco de uma das batalhas mais sangrentas do conflito. Mais de 34 mil soldados, entre confederados e unionistas, foram mortos, feridos ou desapareceram. O solo ficou encharcado de sangue e as florestas ao redor testemunharam horrores indizíveis. É nesse cenário de caos e sofrimento que os primeiros relatos de Old Green Eyes começam a surgir. Soldados sobreviventes, exaustos e traumatizados, contaram histórias de algo estranho nas florestas de Chickamauga após a batalha. Eles falavam de um par de olhos verdes brilhantes, flutuando na escuridão, observando-os em silêncio. Alguns diziam que era o espírito de um soldado morto, outros que era algo muito mais antigo, despertado pelo derramamento de sangue. Os relatos de Old Green Eyes não ficaram presos ao século XIX. Ao longo dos anos, testemunhas continuaram a descrever encontros com essa entidade enigmática. Vamos explorar agora alguns dos avistamentos mais notáveis. Primeiro avistamento: pós-batalha de Chickamauga, setembro de 1863. Local: campos e florestas ao redor de Chickamauga, Geórgia. Nos dias seguintes à batalha, enquanto os sobreviventes buscavam os feridos e enterravam os mortos, vários soldados relataram ter visto os olhos brilhantes verdes os observando das árvores. O relato anônimo registrado em um diário de um soldado confederado descreve: era como se a própria floresta tivesse ganhado vida. Aqueles olhos não piscavam, apenas nos seguiam silenciosos e frios. Muitos interpretaram isso como um mau presságio, acreditando que suas almas estavam sendo julgadas pelos mortos. Segundo avistamento, década de 1930. Local: Parque Militar Nacional de Chickamauga e Chattanooga. Um guarda florestal chamado James Carter, que patrulhava o parque à noite, afirmou ter visto uma figura indistinta com olhos verdes luminescentes perto do monumento Snodgrass Hill, um ponto estratégico da batalha. Ele descreveu a criatura como quase humana, mas não totalmente, com um rosto pálido e um olhar que o fez sentir um frio na espinha. Carter abandonou o emprego pouco depois, alegando que não conseguia mais suportar a sensação de ser vigiado. Terceiro avistamento, em 1970. Local: estrada próxima ao campo de batalha. Um casal de turistas, Mary e Robert Ellis, enquanto dirigiam à noite, os dois relataram que uma figura atravessou a estrada à frente de seu carro. Mary disse: era alto, magro e seus olhos brilhavam como lanternas verdes. Não era um animal, mas também não parecia humano. O carro parou misteriosamente por alguns minutos após o avistamento. O incidente ganhou atenção local, reacendendo o interesse pela lenda. Quarto avistamento, 2002. Local: trilhas do Parque Nacional de Chickamauga. Um grupo de campistas liderado por Daniel Hayes, durante uma caminhada noturna, o grupo viu passos pesados e viu dois olhos verdes brilhando entre as árvores. Hayes, um cético, tentou tirar uma foto, mas a câmera falhou inexplicavelmente. Ele descreveu o encontro como aterrorizante, mas curiosamente pacífico. Avistamento de 1890.
o fazendeiro de Ringgold. Local: perto de Ringgold, Geórgia, a poucos quilômetros do campo de batalha de Chickamauga. Harrow estava verificando seu gado ao anoitecer, quando viu o que descreveu como uma sombra alta com olhos como brasas verdes, parada perto de um riacho. Ele afirmou que a figura parecia estar cheirando o ar, antes de desaparecer em direção às árvores. O gado de Harrow ficou agitado por dias e ele se recusou a voltar ao local sozinho, convencido de que algo sobrenatural habitava a região. Avistamento de 1955. O fotógrafo amador. Local: perto da Wilder Tower, no Parque Nacional de Chickamauga. Samuel Grayson, um fotógrafo amador, estava tirando fotos noturnas da torre, quando notou um par de olhos verdes refletidos em sua lente. Ele disparou a câmera, mas a foto resultante mostrou apenas uma mancha indistinta. Grayson disse ter sentido um peso no ar e ouviu um som baixo, como um rosnado, antes de fugir. A história foi publicada em um pequeno jornal local, mas Grayson nunca mais voltou ao parque, alegando que sua câmera nunca funcionou direito depois disso. Avistamento de 2018. O corredor matinal. Local: trilhas próximas ao Dyer Field, no parque. Emily Torres, durante uma corrida ao amanhecer, ela viu o que descreveu como um vulto escuro com olhos brilhantes, cruzando a trilha à sua frente. Ela parou assustada e o vulto desapareceu entre os arbustos. Torres notou que os pássaros ao redor ficaram em silêncio por vários minutos após o encontro. Torres compartilhou sua experiência em um fórum online de corredores, gerando debates entre céticos e entusiastas do paranormal. O relato foi publicado em um jornal local, atraindo criptozoologistas amadores ao parque. Mas afinal, o que é Old Green Eyes? Um fantasma? Um criptídeo físico? Ou apenas uma ilusão nascida do trauma e da imaginação? Vamos explorar as principais teorias. Primeira, a explicação mais popular é que Old Green Eyes é o fantasma de um soldado morto em Chickamauga. Alguns sugerem que ele poderia ser um oficial confederado, chamado Capitão William Green, que morreu na batalha e cujo corpo nunca foi encontrado. Seus olhos verdes, dizem, era uma característica marcante em vida, e agora assombra o campo como um eco de sua alma inquieta. Segunda, outros acreditam que Old Green é um ser físico, talvez uma espécie desconhecida que habita as florestas da Geórgia há séculos. Criptozoologistas especulam que poderia ser um predador noturno, possivelmente relacionado a felinos ou primatas, com olhos refletivos adaptados à escuridão. A falta de evidências físicas como pegadas ou pelos, porém, mantém essa teoria no campo da especulação. Uma terceira hipótese sugere que Old Green Eyes é uma manifestação de energia residual da batalha. Locais de grande trauma, como campos de guerra, são frequentemente associados a atividades paranormais. Os olhos verdes poderiam ser uma projeção psíquica, visível apenas para aqueles sensíveis a tais energias. Quarta, por fim, há quem diga que Old Green Eyes é apenas uma lenda, amplificada pelo boca a boca e pelo desejo humano de encontrar significado no caos. Os olhos verdes poderiam ser reflexos de animais comuns, como cervos ou raposas, distorcidos pela névoa e pelo medo. Além disso, a região de Chickamauga era conhecida pelos nativos como um lugar de energia espiritual. O nome Chickamauga vem de uma palavra Cherokee, que significa Rio da Morte, sugerindo que o local já carregava um peso sobrenatural antes mesmo da Batalha de 1863. Será que Old Green Eyes é uma manifestação dessas crenças antigas, amplificada pelo sofrimento da guerra? Independentemente de sua origem, Old Green Eyes deixou uma marca indelével na cultura local. O Parque Nacional de Chickamauga
tornou-se um ponto de interesse não apenas para historiadores, mas também para caçadores de fantasmas e entusiastas do paranormal. Histórias sobre a criatura são contadas em acampamentos, escolas e até em passeios guiados pelo parque. Nos anos 1980, um festival anual chamado Noites de Chickamauga começou a incluir contações de histórias sobre o Old Green Eyes, atraindo turistas e curiosos. Alguns moradores afirmam que a presença da criatura protege o parque, mantendo-o sagrado, enquanto outros a veem como um lembrete sombrio do passado violento da região. Psicologicamente, os avistamentos também tiveram impacto. Testemunhas como James Carter e os Ellis relataram pesadelos e uma sensação persistente de inquietação após seus encontros. Para os céticos, isso é apenas o poder da sugestão. Para os crentes, é a prova de que Old Green Eyes é real. Nos últimos anos, investigadores independentes tentaram capturar evidências de Old Green Eyes. Câmeras de trilha, gravadores de áudio e drones foram usados no parque, mas os resultados são inconclusivos. Fotos borradas e sons estranhos alimentam o debate, mas nada definitivo foi encontrado. Em 2015, um grupo de criptozoologistas de Atlanta passou uma semana em Chickamauga, mas voltou de mãos vazias. Ainda assim, a lenda persiste e com a tecnologia avançando, quem sabe que o futuro reserva? Será que um dia teremos uma foto clara daqueles olhos verdes brilhantes? Old Green Eyes permanece um enigma, uma sombra entre a história, o folclore e o desconhecido. Seja ele um espírito vingativo, uma criatura esquiva ou apenas uma história para assustar à noite, sua presença continua a fascinar e assombrar.